Em nome do Pai que me criou, e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Leitura do Livro do Céu, volume 13, trecho 35. 22 de novembro de 1921. Os atos feitos na divina vontade são luz. A pena que mais trespassou a Jesus em sua paixão foi o fingimento. Continuando meu habitual estado e passando quase toda a noite em vigília, meu pensamento frequentemente voava a meu prisioneiro Jesus. E ele fazendo-se ver entre densas trevas, tanto que ouvia seu respiro afanoso. Sentia a proximidade de sua pessoa, mas não o via. Então procurei fundir-me em sua santíssima vontade, fazendo minhas habituais compaixão e reparações. E um raio de luz mais luminoso que o sol saiu de dentro de meu interior e iluminava o rosto de Jesus. Com esta luz, seu santíssimo rosto se iluminou, e fazendo-se de dia, se dissiparam as trevas, e eu pude me abraçar a seus joelhos, e ele me disse: Minha filha, os atos feitos em minha vontade são dias para mim. E se o homem com suas culpas me circundam de trevas, estes atos, mais que raios solares, me defendem das trevas e me circundam de luz, e me dão a mão para fazer conhecer às criaturas quem sou eu. Por isso amo tanto a quem vive meu querer, porque em minha vontade pode dar-me tudo e me defende de todos. E eu me sinto levado a dar-lhe tudo, e a encerrar nela todos os bens que deveria dar a todos os demais. Suponha que o sol tivesse razão, e que as plantas fossem racionais, e que voluntariamente rejeitassem a luz e o calor do sol, que não desejassem nem fecundar, nem produzir frutos. Só uma planta recebe com amor a luz do sol, e gostaria de dar ao sol todos os frutos que as outras plantas não querem produzir. Não seria justo que o sol, retirando de todas as outras plantas sua luz, fizesse chover sobre esta planta toda sua luz e seu calor? Eu acho que sim. Agora, o que não acontece ao sol, porque é privado da razão, pode acontecer entre a alma e eu. Disse isso, desapareceu. Depois voltou e acrescentou: Minha filha, a pena que mais me trespassou em minha paixão foi o fingimento dos fariseus. Fingiam justiça e eram os mais injustos. Fingiam santidade, legalidade, ordem e eram os mais perversos. Fora de toda a regra e em plena desordem, e enquanto fingiam honrar a Deus, se honravam a si mesmos, seu próprio interesse, sua própria conveniência. Por isso, a luz não podia entrar neles, porque seus modos fingidos lhes fechavam as portas, e o fingimento era a chave que a dobrar de fechadura, fechando-a à morte, obstinadamente impedia até qualquer resplendor de luz. Tanto que Pilatos, idólatra, encontrou mais luz que os próprios fariseus, porque tudo que ele fez e disse não partia do fingimento, senão ao mais do temor. E eu me sinto mais atraído para o pecador mais perverso, não fingido, do que aqueles que são melhores, mais fingidos. Oh, como me dá repugnância quem aparentemente faz o bem. Finge ser bom, reza, mas por dentro aninha o mal.
o próprio interesse. E enquanto os lábios rezam, seu coração está distante de mim. E no mesmo ato de fazer o bem, pensa como satisfazer suas paixões brutais. Além disso, o homem fingido no bem, que aparentemente faz e diz, não é capaz de dar luz aos outros, tendo-lhe fechado as portas à luz. Assim que agem como demônios encarnados, que muitas vezes, sob aspecto de bem, atrai o homem. E estes, vendo o bem, se deixam atrair. Mas quando vão no melhor do caminho, precipitam-nos nas culpas mais graves. Oh, como são mais seguras as tentações sob aspecto de culpa, que aquelas sob aspecto de bem. Assim, é mais seguro tratar com pessoas perversas, que com pessoas boas, mais fingidas. Quanto veneno não escondem, quantas almas não envenenam? Se não fossem os fingimentos e todos se fizessem conhecer pelo que são, tirariam as raízes do mal da face da terra e todos ficariam decepcionados. Trecho 36, 26 de novembro de 1921. Concentração da finalidade da criação, redenção e glorificação. Estava pensando no que está escrito no dia 19 e dizia entre mim: como pode ser possível que depois de minha mãe possa ser eu o segundo apoio? E meu doce Jesus, atraindo-me a ele dentro de uma luz imensa, me disse: minha filha, por que duvida? Qual é o motivo? E eu, minha grande miséria. E ele, isto, deixa-o de um lado. E além disso, se não te escolhi a ti, certamente devia escolher outra da família humana, porque esta se rebelou à minha vontade. E com rebelar-se, me tirou a finalidade da glória e da honra que a criação devia dar-me. Portanto, outra da mesma família humana, com ter uma contínua conexão com o meu querer, conviver mais com minha vontade que com a própria, abraçando tudo em meu querer, devia elevar-se sobre tudo para pôr aos pés de meu trono a glória, a honra, o amor que todos os demais não me deram. Única finalidade da criação foi que todos cumprissem meu querer. Não foi que o homem fizesse coisas grandes, mas sim, estas a vejo como um nada e com desprezo, se não são frutos de minha vontade. Por isso, muitas obras em seu melhor momento se desfazem, porque a vida de minha vontade não estava dentro. Então o homem, tendo quebrado sua vontade com a minha, destruiu-me o mais belo, a finalidade para a qual o havia criado. Ele se arruinou completamente e me negou todos os direitos que me devia dar como a seu Criador. Mas minhas obras carregam o selo do Eterno. E minha infinita sabedoria e meu eterno amor não podiam deixar a obra da criação sem seus efeitos e os direitos que me correspondiam. Eis aqui o porquê da redenção. Quis expiar com tantas penas as culpas do homem, e com não fazer jamais minha vontade, senão sempre a da divindade. E ainda nas coisas menores, como respirar, o olhar, o falar, etc. Minha humanidade não se movia, nem tinha vida, se não era animada pela vontade de meu Pai. Teria me contentado em morrer milhares de vezes antes de dar um respiro sem seu querer. Com isto, amarrei de novo a vontade humana com a divina. E em minha pessoa, sendo eu verdadeiro homem e verdadeiro Deus, dava ao meu Pai toda a glória
e os direitos que lhe correspondiam. Mas meu querer e meu amor não querem estar sozinhos em minhas obras. Querem fazer outras imagens semelhantes a mim. E tendo minha humanidade refeito a finalidade da criação, vi pela ingratidão do homem pôr em perigo a finalidade da redenção. E para muitos ficar quase arruinada. Por isto, para fazer que a redenção me desse glória completa e me desse todos os direitos que me deviam, tomei outra criatura da família humana, a qual foi minha mãe, cópia fiel de minha vida, em quem minha vontade se conservava íntegra, e concentrei nela todos os frutos da redenção. Assim pus a salvo a finalidade da criação e redenção. E minha mãe, se nenhum tivesse aproveitado a redenção, me daria ela tudo o que as criaturas me teriam dado. Agora venho a ti. Eu era verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Minha querida mãe era inocente e santa. E nosso amor nos levou além. Queríamos outra criatura, que concebida como todos os outros filhos dos homens, tomasse o terceiro lugar ao meu lado. Não estava contente de que só eu e minha mãe fôssemos íntegros com a vontade divina. Queríamos os outros filhos, que em nome de todos, vivendo em pleno acordo com nossa vontade, nos desse glória e amor divino por todos. Por isso te chamei, Abi Eterno, quando nada existia ainda aqui abaixo. E assim como cortejava a minha querida mãe, deleitando-me, acariciando-a e fazendo chover sobre ela a torrentes todos os bens da divindade, assim te cortejava a ti, acariciava-te, e as torrentes que choviam sobre minha mãe te inundavam a ti, porquanto eras capaz de conter, e te preparavam, te preveniam e, embelezando, te davam a graça de que minha vontade fosse íntegra em ti, e que não a tua, senão a minha, animasse ainda teus mais pequenos atos. Em cada ato teu corria minha vida, meu querer e todo o meu amor. Que contentamento, quantas alegrias não sentia eu. Eis porque te chamo, segundo apoio depois de minha mãe. Não sobre você me apoiava, porque você era nada e não podia me apoiar, senão sobre minha vontade, que você devia conter. Minha vontade é vida, e quem a possui, possui a vida, e pode sustentar o autor da mesma vida. Então, assim como em mim concentrei a finalidade da criação, em minha mãe concentrei os frutos da redenção, assim em ti concentrei a finalidade da glória, como se em todos fosse íntegro o meu querer. E daqui virá a corte das outras criaturas. Não terminarão as gerações, se não obtiver meu intento. Então eu, surpreendida, disse: meu amor, é possível que a tua vontade esteja íntegra em mim e que em toda a minha vida não tenha havido nenhuma ruptura entre a tua vontade e a minha? Parece que estás a brincar comigo. E Jesus, com aceno mais doce ainda: não, não brinco. É verdade que não houve ruptura, as mais leves lesões alguma vez, mas meu amor, como forte cimento, reparou estas lesões e fez ainda mais forte a integridade. Eu estava de guarda a cada ato seu e rapidamente fazia correr meu querer ao seu ponto de honra em cada um deles. Eu sabia que muitas graças eram necessárias, devendo fazer o maior milagre que existe no mundo, como é viver continuado em meu querer, em que a alma deve absorver a todo um Deus em seu ato, para dá-lo de novo íntegro como o tem absorvido, e logo absorvê-lo de novo. Por isso supera o mesmo milagre da Eucaristia,
onde os acidentes não têm razão nem vontade, nem desejos que possam opor-se à minha vida sacramental. Assim que nada ponha a hóstia, todo o obrar é meu. Se o quero, faço. Em troca, para realizar o milagre de viver em meu querer, devo dobrar uma razão, uma vontade humana, um desejo, um amor puramente livre. E quanto não é necessário? Por isso, abundam almas que comungam e participam do milagre da Eucaristia, porque para isso se sacrificam menos, mas devendo sacrificar-se mais no fazer que se realize o milagre de que minha vontade tenha vida nelas, pouquíssimas são as que se dispõem. Trecho 37, 28 de novembro de 1921. O mar da divina vontade e o barquinho de luz. Continuando o meu habitual estado, encontrei-me no mar imenso de luz. Não se via nem onde terminava, nem onde começava. Havia um barquinho, mas formada também ela de luz. De luz era o fundo do barco, de luz as velas. Em suma, toda era luz. No entanto, as várias partes necessárias para formar o barco distinguiam-se entre si pela diversidade da luz, uma mais resplandecente que a outra. Esta barquinha navegava este mar de luz com uma velocidade incrível. Eu fiquei encantada e muito mais ao ver que a barquinha agora se perdia no mar e não aparecia mais. Agora saía e, enquanto estava distante, mergulhando no mar, se encontrava no mesmo ponto onde tinha saído antes. Por isso, o meu sempre amável Jesus divertia-se muito ao ver este barquinho. E chamando-me, disse-me: Minha filha, o mar que tu vês é a minha vontade. Ela é luz e ninguém pode navegar este mar senão quem quer viver de luz. O barco que vê com tanta graça navegar este mar é a alma que vive meu querer. Com o seu contínuo viver no meu querer, tem respirado o ar da minha vontade. E minha vontade a tem esvaziado da madeira, das velas, da âncora, do mastro e a converteu toda em luz. Assim que a alma, conforme vai fazendo seus atos em meu querer, se esvazia de si e se enche de luz. O capitão deste barco sou eu. Eu a guio de acordo com sua velocidade. Eu a submerjo para dar-lhe repouso e ter tempo para confiar-lhe os segredos de meu querer. Nenhum poderia ser hábil em guiá-la, porque não conhecendo o mar, não podem conhecer o modo como guiá-la. Eu não confiaria em ninguém, mas escolho um guia como espectador e ouvinte dos grandes prodígios que faz o meu querer. Quem pode ser hábil para guiar a carreira em meu querer? Em troca, eu, em um só instante, a faço fazer a corrida que outro guia faria em um século. Depois acrescentou: Olha, como é bela! Corre, submerge e encontra-se no princípio. É o âmbito da eternidade que a envolve, sempre presa num ponto só. É a minha vontade imutável que a faz correr no seu âmbito, que não tem princípio nem fim, que enquanto corre se encontra naquele ponto fixo de minha imutabilidade. Olha o sol, está fixo, não se move, mas sua luz em um instante percorre toda a terra. Assim este barco, ela é imutável comigo. Não se move daquele ponto de onde meu querer atirou. De um ponto eterno saiu e aí está fixa. E se o ver correr, são seus atos que correm, que como luz solar correm por toda parte e em qualquer lugar. Esta é a maravilha, correr e estar fixo. Assim sou eu e assim devo voltar a quem vive meu querer,
Mas queres saber quem é este barco? É a alma que vive em meu querer. Ela, conforme faz seus atos em meu querer, faz suas carreiras. Dá a ocasião à minha vontade de fazer sair de dentro de seu centro tantos outros atos vitais de graça, de amor, de glória. E eu, seu capitão, guio esse ato. Corro junto a fim de que seja um ato ao qual nada lhe falte e que seja digno de meu querer. Nestas coisas eu me divirto muito. Vejo a pequena filha de meu querer, que junto comigo corre e está detida. Não tem pés, mas é o passo de todos. Não tem mãos, e é o movimento de todas as obras. Não tem olhos, e na sua luz de meu querer é mais que olho e luz de tudo. Ó, como imita bem o seu Criador, como se faz semelhante a mim. Só em meu querer pode haver verdadeira imitação. Sinto ressoar em meu ouvido minha voz docíssima e criadora. Façamos ao homem a nossa imagem e semelhança. E com alegria interminável exclamo: eis as minhas imagens, os direitos da criação me são dados novamente. A finalidade para a qual criei o homem está cumprida. Como estou contente, e chamo a todo o céu a fazer festa. Trecho 38. 3 de dezembro de 1921. A redenção é salvação. A divina vontade é santidade. Sentia-me aniquilada e com dúvidas sobre tudo o que meu Jesus diz de seu divino querer. E pensava entre mim: será possível que tenha deixado passar tantos séculos sem fazer conhecer estes prodígios do divino querer e que não tenha escolhido entre tantos santos um onde dar início a esta santidade toda divina? Estiveram os apóstolos, tantos outros grandes santos que surpreenderam todo o mundo. Agora, enquanto isto pensava, não dando-me tempo e interrompendo meu pensamento, veio e disse-me: a pequena filha do meu querer não quer persuadir-se? Por que duvidas ainda? Porque eu pareço má, e quanto mais você diz, tanto mais eu me sinto aniquilar. E Jesus, e isto quero eu, teu aniquilamento. E por quanto mais te falo de meu querer, sendo minha palavra criadora, cria meu querer no teu, e o teu, ante a potência do meu, fica aniquilado e perdido. Eis porquê de teu aniquilamento. Deves saber que se eu querer se desfazer no meu, como vem desfeita a neve sob os raios de um sol ardente. Deve saber que quanto maior a peça que quero fazer, mais preparativos são necessários. Quantas profecias, quantos preparativos, quantos séculos não precederam a minha redenção? Quantos símbolos e figuras não previram a concepção de minha celestial mãe? Agora, depois de cumprida a redenção, devia reafirmar o homem nos bens da redenção. E para isso escolhi os apóstolos como confirmadores dos frutos da redenção, onde com os sacramentos deviam buscar o homem perdido e colocá-lo a salvo. Assim que a redenção é salvação, é salvar o homem de qualquer precipício. Por isso, em uma ocasião, te disse que fazer viver a alma em meu querer é coisa maior que a redenção. Porque salvar-se, com fazer uma vida mediana, agora cair e agora levantar-se, não é tão difícil. E isto conseguiu minha redenção, porque queria salvar ao homem a qualquer custo. E isto o confiei aos meus apóstolos como depositários dos frutos da redenção. Então, tendo que fazer o menos naquela época, deixei para agora o mais, reservando-me outras épocas para o cumprimento de meus altos desígnios.
Agora, viver no meu querer não é só salvação, mas é santidade que deve elevar-se sobre todas as outras santidades, que deve levar o selo da santidade do seu Criador. Por isso, deviam primeiro vir as santidades menores como cortejo, como precursoras, como mensageiras, como preparativos desta santidade toda divina. E assim, como na redenção escolhi a minha inigualável mãe como elo de união comigo, do qual deviam descender todos os frutos da redenção, assim te escolhi a ti como elo de união, do qual devia ter princípio a santidade de viver em meu querer. E tendo saído da minha vontade para me trazer a glória completa do fim, pelo qual foi criado o homem, devia retornar sobre o mesmo caminho do meu querer para voltar ao seu Criador. Qual é, então, seu espanto? Estas são coisas estabelecidas ab eterno, e ninguém poderá mudá-las para mim. E como a coisa é grande, é estabelecer meu reino na alma ainda na terra, tenho feito como um rei, quando deve tomar posse de um reino. Ele não vai primeiro, senão que antes se faz preparar a habitação real. Depois envia os seus soldados para prepararem o reino e prepararem os povos para se submeterem. Depois segue as guardas de honra, os ministros e o último é o rei. Isto é digno para um rei. Assim o fiz eu, me preparei para a minha morada real, que é a igreja. Os soldados foram santos, para me fazerem conhecer pelos povos. Depois chegaram os santos que semearam milagres, como os meus ministros mais íntimos. Agora, como rei, venho eu para reinar, pelo que devia escolher uma alma onde fazer minha primeira morada e fundar este reino de minha vontade. Por isso, me faça reinar e me dê plena liberdade. Trecho 39, 5 de dezembro de 1921. Quem pode receber os bens de Deus é um... Quem não recebe os bens de Deus é um ingrato. Dúvidas e dificuldades. Depois de ter escrito o que está dito acima, me sentia toda compenetrada e mais que nunca aniquilada. E tendo-me posto a rezar, meu sempre amado Jesus veio e, me estreitando forte ao seu coração, me disse: Filha de meu querer, por que não queres reconhecer os dons que teu Jesus quer te dar? Esta é uma quantia ingrata. Supõe um rei rodeado por seus fiéis ministros, e que um pobre jovem descalço, andrajoso, que levado por amor de ver o rei, vai ao palácio e tornando-se menor do que é, por detrás dos ministros, olha ao rei e logo se esconde, temendo ser descoberto. Mas o rei, pondo nele a sua atenção, enquanto o menino se esconde atrás dos ministros, o chama, o conduz à parte. O pequeno treme, fica vermelho, teme ser castigado. Mas o rei o estreita ao coração e lhe diz: Não temas. Chamei-te à parte para te dizer que quero elevar-te acima de todos. Todos os dons que dei a meus ministros, quero que tu superes. Não quero que saias do meu palácio. Se o moço é bom, aceitará com amor a proposta do rei. Dirá a todos como é bom o rei. O dirá aos ministros, chamando a todos para agradecer ao rei. Mas se é ingrato, se recusará a aceitar, dizendo: O que queres de mim? Sou um pequeno pobre, andrajoso, descalço. Não são para mim esses dons. E guardará no seu coração o segredo da sua ingratidão. Não é esta uma horrenda ingratidão? E que será deste moço? Assim és tu, porque te vês indigna, queres desembaraçar-te dos meus dons. E eu, meu amor, tu tens razão, mas o que me causa mais impressão é que sempre queres falar de mim.
E ele: é justo, é necessário que fale de você. Seria correto que um esposo que quer casar-se com sua esposa deva tratar com os outros e não com ela? Enquanto é necessário que se confie em seus segredos, que um saiba o que o outro tem, que os pais deem o dote a estes esposos e que antecipadamente um se habitue aos modos do outro. E eu acrescentei: diz-me, vida minha, quem é a minha família? Qual é o meu dote e o teu dote? E sorriu. A tua família é a Trindade. Não te lembras que nos primeiros anos de cama te levei ao céu e diante da Trindade sacrossanta nos unimos? E ela te dotou de tantos dons que tu mesma ainda não os conheceste. E conforme te falo de meu querer, de seus efeitos e de seu valor, são descobertos dons com que desde então foste dotada. Do meu dote não te falo, porque o que é meu é teu. E depois de poucos dias, descemos do céu, e as três divinas pessoas tomamos posse do teu coração e formamos a nossa morada perpétua. Nós tomamos o governo do teu entendimento, do teu coração, de todo o teu. E cada coisa que tu fazias era um desabafo de nossa vontade criadora em ti. Eram confirmações de que teu querer estava animado de um querer eterno. O trabalho já está feito. Só falta fazê-lo conhecer, para fazer que não só você, mas também outros possam tomar parte nestes grandes bens. E isto o estou fazendo agora, chamando a um ministro meu, e agora a outro, e até ministros de lugares longínquos, para lhes fazer conhecer estas grandes verdades. A coisa é minha, não tua. Assim que me deixe fazer. É mais, deves saber que cada vez que manifesto um valor demais de meu querer, sinto-me tão contente que te amo com amor multiplicado. E eu, corando com minhas dificuldades, disse: meu sumo e único bem, olhe como me fiz mais má. Antes não tinha dúvidas no que você me dizia, mas agora não. Quantas dúvidas, quantas dificuldades, eu mesma não sei de onde as tiro. E, Jesus, não te aflijas, nem sequer por isto. Sou eu mesmo quem muitas vezes suscito estas dificuldades, para responder não só a ti e confirmar-te as verdades que te digo, mas para responder a todos aqueles que, lendo estas verdades, encontrarem dúvidas e dificuldades. E eu lhes respondo desde antes, a fim de que possam encontrar a luz e a resposta a todas as suas dificuldades. Críticas não faltarão, por isso tudo é necessário. Trecho 40. 10 de dezembro de 1921. A fecundidade de um ato no divino querer. Encontrando-me no meu habitual estado, o meu sempre amável Jesus veio dizendo-me: minha filha, como é grande um ato feito no meu querer. Veja, se você perguntasse ao sol, quantas sementes você fecundou? Quantas vezes multiplicou desde que surgiu sobre nosso horizonte? Nem o sol, nem nenhuma criatura, por mais sábia que fosse, poderia responder-te, nem sequer com um número aproximado, nem quantas sementes fecundou, nem quantas vezes multiplicou. Agora um ato feito em meu querer é mais que só, que multiplica as sementes, não humanas, mas divinas, ao infinito. Ó, como ultrapassa a fecundidade e a multiplicidade das sementes que o sol fecundou. Acontece uma inovação no mundo espiritual, uma harmonia pelo qual todos são atraídos. Os mais dispostos a ouvir a harmonia adoecem. Milhares e milhares de efeitos surgem, como tantas sementes. E como ato feito em meu querer,
leva consigo a potência criadora, fecunda essas sementes em modo incalculável para a mente limitada. Então, os atos feitos no meu querer são sementes divinas que levam consigo a potência criadora, que mais que só fecundam. Não só isso, senão que criam as sementes e as multiplicam ao infinito. Estes atos me dão lugar para novas criações. Põem em movimento minha potência. São os portadores da vida divina. Trecho 41. 15 de dezembro de 1921. Somente os atos feitos no divino querer se restituem ao princípio onde a alma foi criada e tomam vida no âmbito da eternidade. Encontrando-me em meu estado habitual, meu sempre amável Jesus, ao vir-me, disse: Minha filha, reordene-se em mim. Mas sabe como pode reordenar-se em mim? Fundindo-te inteiramente em meu querer. Mesmo respiro, o batimento cardíaco, o ar que respiras, não deve ser outra coisa que fusão em meu querer. Assim entra a ordem entre Criador e criatura, e esta retorna ao princípio de onde saiu. Todas as coisas estão em ordem, têm seu lugar de honra. São perfeitas quando não se afastam do princípio de onde saíram. Separada deste princípio, tudo é desordem, desonra e imperfeição. Somente os atos feitos em meu querer são restituídos no princípio, onde a alma foi criada, e tomam vida do âmbito da eternidade, levando a seu Criador as homenagens divinas, a glória de seu próprio querer. Todos os demais atos ficam baixo, esperando a última hora da vida para sofrer cada um seu juízo e a pena que merece. Porque não há ato feito fora de minha vontade, mesmo bom, que possa dizer-se puro. Somente não ter por objeto a minha vontade é lançar lodo sobre as obras mais belas. E além disso, com a separação do princípio vale a pena. A criação saiu sobre as asas de meu querer, e sobre as mesmas asas gostaria que retornasse a mim. Mas em vão a espero. Eis porque tudo é desordem e confusão. Por isso vem no meu querer para me dar em nome de todos a reparação de tanta desordem. Trecho 42. 18 de dezembro de 1921. A paz é a primavera da alma. Sentia-me muito oprimida e angustiada pela privação do meu doce Jesus. Então, depois de uma jornada de tristeza, já avançada a noite veio, e pondo seus braços ao meu pescoço, me disse: Minha filha, o que há? Vejo em ti um humor, uma sombra que te tornam ao contrário de mim, e quebram a corrente da bem-aventurança que entre eu e tu quase sempre existiu. Tudo é paz em mim, por isso não suporto em ti nem sequer uma sombra que possa obscurecer tua alma. A paz é a primavera da alma. Todas as virtudes nascem, crescem e sorriem, como as plantas e as flores, aos raios do sol primaveril, que dispõe toda a natureza a produzir o seu fruto. Se não fosse pela primavera, que com seu sorriso encantador agita as plantas da dormência do frio e veste a terra como de um manto florido, que chama a todos com seu doce encanto para fazer-se olhar, a terra seria horrível e as plantas acabariam secando. Assim, a paz é o sorriso divino, que sacode a alma de toda dormência, que como primavera celestial sacode a alma do frio das paixões, das fraquezas, das levezas e etc. E com seu sorriso faz surgir, mais que campo florido,
todas as flores e faz crescer todas as plantas, entre as quais o agricultor celestial se digna passear e tomar deles os frutos para fazer deles seu alimento. Assim que a alma pacífica é meu jardim, no qual eu me recreio e me entretenho. A paz é luz, e tudo o que a alma pensa, fala e obra é luz que emite, e o inimigo não pode aproximar-se, porque se sente golpeado por esta luz, ferido e deslumbrado. E para não ficar cego, está obrigado a fugir. A paz é domínio, não só de si mesmo, mas dos demais. Assim, diante de uma alma pacífica, ficam ou conquistados, ou confundidos e humilhados. Por isso, ou se fazem dominar, fazendo amigos, ou se vão confundidos, não podendo sustentar a dignidade, a imperturbabilidade, a doçura de uma alma que possui a paz. Até os mais perversos sentem o poder que essa alma contém. Por isso me glorio tanto em fazer-me chamar Deus da paz, príncipe da paz, e não a paz em mim. Só eu a possuo e a dou aos meus filhos como a filhos legítimos, os quais ficam vinculados como herdeiros de todos os meus bens. O mundo, as criaturas, não têm esta paz. E o que não se tem, não se pode dar. No máximo, podem dar uma paz aparente, que por dentro os rasga, uma paz falsa que contém dentro uma bebida venenosa. E este veneno entorpece os remorsos da consciência e a conduz ao reino do vício. Por isso a verdadeira paz sou eu. E quero te manter à sombra de minha paz, para fazer que jamais esteja turbada. E a sombra de minha paz, como luz deslumbrante, possa manter longe de ti qualquer coisa ou a qualquer que queira ensombrar a tua paz. Trecho 43, 22 de dezembro de 1921. A finalidade de amar a Deus abre a alma para receber a corrente de todas as suas graças. A divina vontade é a maior de todas as virtudes. Continuando o meu habitual estado, meu sempre amável Jesus se fazia ver dentro de uma luz deslumbrante. E esta luz, desfazendo-se em chuva de luz, caía sobre as almas. Mas muitas não recebiam esta corrente de luz porque estavam como fechadas. E a corrente corria até onde encontrava almas abertas para recebê-la. E meu doce Jesus me disse: minha filha, a corrente de minha graça entra nas almas que operam por puro amor. A única finalidade de me amar tem abertas as almas para receber a corrente de todas as minhas graças. Amor sou eu, amor são elas. Assim que elas estão em contínuas correntes para mim, e eu para elas. Ao contrário, aqueles que trabalham por fins humanos estão fechados para mim. Sua corrente está aberta a tudo que é humano, e a corrente do que é humano recebe. Quem age com o fim de pecar, recebe a corrente da culpa. E quem opera por fins diabólicos, recebe a corrente do inferno. A finalidade do agir dá as diversas tintas ao homem, que o transforma, ou em belo ou em horrível, ou em luz ou em trevas, ou em santidade ou em pecado. Qual é a finalidade do agir? Tal é o homem. Por isso em minha corrente nem todos entram, e como é rejeitada pelas almas que estão fechadas a mim, então se descarrega com mais ímpeto e abundância as almas abertas a mim. Dito isto, desapareceu, mas depois voltou e acrescentou: você me saberia dizer por que o sol ilumina toda a terra? Porque é muito mais que a terra, muito maior que a terra. E como é maior, tem a capacidade de tomar em sua luz toda a circunferência da terra.
Se fosse menor, iluminaria uma parte, mas não toda. Assim que as coisas menores são envolvidas e absorvidas pelas coisas maiores. Agora minha vontade é a maior de todas as virtudes. Por isso, todas as virtudes ficam diminuídas e perdidas em meu querer. É mais, ante a virtude da santidade de meu querer, as outras virtudes tremem por reverência ante meu querer. Sem ele, as virtudes acreditam fazer algo grande, mas ao contato com a santidade e potência da virtude de minha vontade, veem que não fizeram nada. E para dar-lhe o selo de virtude, estou obrigada a submergi-las no mar imenso de minha vontade. Minha vontade não só tem o primado sobre tudo, senão que dá as diferentes tintas de belezas às virtudes. Põe nelas as tintas divinas, o esmalte celestial, sua luz deslumbrante. Então, se as virtudes não são revestidas por meu querer, serão boas, mas não belas com a beleza que arrebata, que encanta, que apaixona céu e terra. Depois, o meu doce Jesus me transportou para fora de mim mesma e me fez ver que debaixo do mar se abriam canais de graça, que fazendo-se caminho debaixo de terra, inundavam os fundamentos das cidades. Em algumas partes se derrubavam edifícios, em outras os faziam desaparecer. Abrindo-se estes turbilhões de água, engoliam tudo debaixo da terra. E Jesus, todo aflito, me disse: o homem não quer corrigir-se, e minha justiça é forçada a golpeá-lo. Muitas serão as cidades que serão castigadas pela água, pelo fogo, por terremotos. E eu, meu amor, o que dizes? Não farás. E enquanto queria rogar-lhe, desapareceu. Trecho 34. Trecho 44, perdão. 23 de dezembro de 1921. Quem trabalha e vive no querer divino, dá o campo a Jesus para fazer sair novas obras, novo amor e nova potência. Efeitos do sonho de Jesus. Sentia-me toda imersa no divino querer. E meu doce Jesus, ao ouvir, me disse: filha de meu querer, conforme obras e vives em meu querer, assim faz sair de minha vontade outros atos novos de dentro dela. Me dá o campo para novas obras, para novo amor e para nova potência. Como me sinto feliz de que a criatura, vivendo em meu querer, me dá o campo para obrar. Em troca, quem não vive em minha vontade, me ata as mãos e faz inútil meu querer para ela. Enquanto meu ser é levado pela força irresistível de meu amor ao movimento, à obra, e só quem vive em minha vontade me dá livre campo, e eu animo até seus animo e eu animo até seus menores atos com meu querer divino. Não desdenho nem as coisas mais baixas, para pôr neles o selo de virtude divina. Eis porque amo tanto a quem vive meu querer, e circundo cada um de seus atos com tanta graça, com tanta dignidade e decoro, porque quero a honra, a glória de meu obrar divino. Por isso seja atenta e pensa bem que se tudo o que faz, não faz em minha vontade, dará a inutilidade a seu Jesus. Ah, se soubesse quanto me pesa a ócio, como me contrista, estaria mais atenta, não é verdade? Depois disso, estava prestes a fechar os olhos ao sono e dizia para mim: também o meu Jesus no teu querer, aliás. Também o meu sonho no teu querer, aliás, o meu respiro se transforme no teu, a fim de que o que fazia Jesus quando dormia, o faça também eu. Mas verdadeiramente o meu Jesus dormia? E Jesus voltou e acrescentou: minha filha, brevíssimo era meu sono,
mas dormia. Mas não dormia para mim, mas para as criaturas. Eu, como cabeça, representava toda a família humana e devia estender minha humanidade sobre todos, para dar-lhes repouso. Eu via todas as criaturas cobertas por um manto de turbações, de lutas, de inquietudes. Quem caía em culpa e ficava triste, quem dominado por tirânicas paixões que queria vencer e ficava perturbado, quem queria fazer o bem e lutava por fazê-lo. Em suma, não havia paz, porque a verdadeira paz se possui quando a vontade da criatura retorna à vontade de seu Criador, de onde saiu, fora de seu centro, separada de seu princípio, não há paz. Então minha humanidade, adormecida, se estendia sobre todos, envolvendo-os como dentro de um manto, como a galinha quando chama seus pintinhos sob suas asas maternas para fazê-los dormir. Assim, estendendo-me sobre todos, chamava a todos os meus filhos sob minhas asas para dar a quem o perdão da culpa, a quem a vitória sobre as paixões, a quem a força na luta, para dar a todos a paz e o repouso. E para não dar-lhes temor e dar-lhes ânimo, o fazia dormindo. Quem teme de uma pessoa que dorme? Agora o mundo não mudou. É mais, está mais do que nunca em lutas, e por isso quero a quem durma em meu querer, para poder repetir os efeitos do sono de minha humanidade. Então, com um sotaque aflito, repetiu: E onde estão os meus outros filhos? Porque não vêm todos a mim para receber o repouso e a paz? Chame-os juntos. E parecia que Jesus os chamava pelo nome, um por um, mas poucos eram os que vinham. Amém. Fiat.